Quando os anjos olham para você, eles se interrogam. Eles dizem a si mesmos: nós usamos a nossa força, mas você não tem o direito de usar a sua. Deus diz que você deveria usá-la, mas você trancou Deus dentro de si. Você o bloqueou dentro de você. É por isso que você não vê a glória. Deus criou o homem no jardim do Éden. Ele fez do homem um vaso capaz de acolhê-lo. O homem é, portanto, na realidade, um recipiente que carrega a divindade. Mas Deus espera que o homem chegue, em sua caminhada com ele, a um ponto onde será capaz de revelá-lo. Pois, se Deus entrasse plenamente na terra, a terra desmoronaria. Quando ele decidiu revelar uma medida de si mesmo no Sinai, todos desmaiaram. Eles viram os trovões e os relâmpagos. Se Deus entrasse na terra, como a terra não se desmaterializaria. Assim, quando Deus criou o homem, ele tomou o tempo para formar uma criatura estranha. É por isso que o Salmo 139, versículo 14, diz que você foi feito de modo assombroso e maravilhoso. Porque o mundo não pode conter Deus, nem mesmo o céu pode conter Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus e que a terra é o estrado de seus pés. Assim, o céu e a terra reunidos não podem conter Deus. Portanto, o que Deus fez no homem para que o homem fosse capaz de acordá-lo, significa que o homem pode caminhar sobre a terra, sendo ao mesmo tempo maior que o céu e a terra. É um mistério. Nós somos recipientes que carregam Deus. Na realidade, é em Cristo que essa revelação se tornou mais clara. Em Colossenses 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E depois, em Colossenses 1, versículo 26, a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Assim, a plenitude de Deus está em Cristo. Cristo está em você. Portanto, você carrega a plenitude de Deus. O problema que você tem hoje não é o desafio que você atravessa. O problema que você tem é que você não consegue fazer sair o Deus que está em você. Porque se o Deus que está em você sair, o desafio desaparecerá. É dito que a terra era sem forma e vazia, que as trevas cobriam a face do abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Se Deus se manifesta, tudo se organiza. A palavra trevas sobre a terra descreve um caos absoluto. A terra nunca havia conhecido tal nível de caos. Mas bastou que Deus chegasse à cena. A partir do instante em que ele se manifestou, não houve debate nem contestação. Trevas, que haja luz. A terra se reorganizou. Ele disse que as águas se separem, que os céus e a terra sejam separados. Ele falava e a criação se rearranjava. Meu Deus, é um câncer? Essa massa no seu peito? Aquele que reagrupou a criação? Se ele sair, esse câncer desaparecerá. Você diz: eu não tenho casa, eu não tenho casa. Aquele que criou a terra em 6 dias, será que você é pobre demais para que ele não possa produzir isso em um instante? O que você chama de problema não é um problema. Faça Deus sair, ele está trancado em você. É como se alguém estivesse te batendo enquanto você tem um gigante em sua casa. Não lute, não insista. Abra a porta. Deixe o gigante sair. Deixe o homem sair. Aquele que te oprime fugirá. A razão pela qual eles te intimidam é porque não sabem o que você carrega. É por isso que é dito que Cristo em vós é a esperança da glória. Isso significa que sua vida pode ser gloriosa. Simplesmente deixou se libertar. É por isso que digo que cada crente deve aprender a entrar no trabalho de parte espiritual, porque existem diferentes maneiras de fazer sair um espírito. Os espíritos têm veículos, eles não se deslocam ao acaso. Um dos veículos do espírito é a luz. Quando a revelação se move, os espíritos se movem. Os espíritos viajam na luz. Note bem o que te digo. É por isso que cada vez que uma revelação te atinge, uma medida de Deus é desbloqueada. Em segundo lugar, os espíritos viajam no som. É dito que o Filho do Homem descerá com um alarido. Quando o dia de Pentecostes chegou, disseram que ouviram um som como o de um vento violento e impetuoso, e o Espírito Santo encheu o templo. Assim, cada vez que há um som, os espíritos eles se movem. É por isso que aviso aos crentes: não ouçam música profana. Vocês transportam demônios para dentro de sua casa. Vocês pensam que estão apenas ouvindo um som. Mas o som não provém do tempo, ele provém do mundo espiritual. Cada som
é um transportador de espírito. Assim, quando os sons eles são liberados, os espíritos se movem. É por isso que adoramos após um certo tempo, o peso de Deus se torna intenso. A terceira maneira pela qual os espíritos se movem é pela comunicação e interação. Quando você engaja um espírito, o espírito te engaja. Quando você fala com o espírito, ele fala com você. Quando você espera um espírito, ele se manifesta. É aqui que o trabalho de parto espiritual entra em jogo. Assim, se você quer liberar o Deus que está dentro de você, alcançará uma frequência onde não terá mais luta. Sabe o que acontece? Eles estão abrindo os fardos, não são compatíveis com filmes, os fardos não são compatíveis com fofocas, os fardos eles não são compatíveis com a imoralidade, os fardos não são compatíveis com o mundanismo. Quando um homem recebe um fardo, esse fardo vem com regras e regulamentos. É por isso que, quando o anjo encontrou a mulher de Manoá, disse-lhe: tu vais dar à luz, um guerreiro sairá de ti. Mas acrescentou: não bebas bebidas fortes. Uma lei lhe foi dada porque existe uma sequência na gestão dos fardos. Quando o anjo apareceu a Maria e lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria soube o que fazer. Imediatamente ela deixou o lugar onde era conhecida para ir à região montanhosa, a casa de sua prima Isabel, pois não queria ser arrastada por distrações como casamentos ou festas de aniversário. Ela precisava se retirar até que o período de gestação do fardo fosse cumprido. Quando você serve corretamente um fardo, ele se transforma em gemido. O Espírito Santo vem então inseminar esse corpo, pois o fardo é como um óvulo formado durante o seu ciclo. Isso não acontece o tempo todo, mas durante as estações de Kairós, quando esse óvulo é formado, o esperma deve interagir com ele. O Espírito Santo vem então, e é aí que os gemidos começam. Quando os gemidos começam, a terceira lei é ativada, a perseverança. Pois se você não mantiver a atmosfera durante um certo tempo, o fardo ainda pode ser abortado. Se você estudar um Reis 18, Elias orou e disse ao servo: vá olhar. Ele foi olhar e voltou. Vá olhar de novo. Desta vez, ele conhecia a lei da perseverança. Ele sabia que se simplesmente se levantasse só porque havia gemido algo, daria errado. Após os gemidos, você se torna sensível, pois a perseverança é indispensável. Se você mantiver a perseverança, atingirá a quarta frequência chamada a nota da vitória. Em 1 Reis 18, versículos 44, na sétima vez, o servo de Elias viu uma nuvem como a palma da mão de um homem, e o céu escureceu. Elias soube que aquela era a nota da vitória. Foi nesse momento que ele se levantou. Nesse estágio, o parto deve acontecer. Se você não passar por esse ciclo, todas as possibilidades de Deus permanecerão trancadas em você. Você usará sua inteligência e suas capacidades humanas. Você atravessará o tempo, mas nunca atingirá esse ponto onde o sobrenatural deve ser animado a partir da sua vida. Eu disse que quando vocês completam esse ciclo, algumas das coisas que nascem de vocês são... Um céu aberto não é estranho. O tipo de coisa que damos à luz quando Elias serviu no altar do trabalho espiritual. O que aconteceu em 1 Reis 18, versículo 44, os céus mudaram. Assim, quando você vê Elias entrar no palácio e dizer: pelo Senhor, perante quem estou, não haverá nem chuva nem orvalho. Ele não o faz simplesmente porque é profeta. Ele o faz porque é intercessor. Ele cultivou a atmosfera antes de ir. Há coisas que não são possíveis simplesmente porque você é apóstolo, simplesmente porque é profeta, simplesmente porque é crente. Você pode declará-las e nada acontecerá. Pois quando estudamos Tiago 5, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que ele orou para que o céu não desse chuva e não houve chuva. Ele orou novamente e o céu deu a chuva. Elias, portanto, não foi fazer uma simples declaração de fé. Ele orou e saturou os céus antes de falar. Assim, no lugar do trabalho espiritual, uma das coisas que você dá à luz é um céu aberto. E, quando os seus céus estão abertos, tudo pode descer dele. A sabedoria pode descer. A inspiração pode descer. A fé pode descer. O favor pode descer. Assim, quando você olha para certas pessoas e vê que as coisas funcionam na vida delas, não as inveje. Elas deram à luz algo que você ainda não deu. O que sua vida precisa
é de um céu que faça chover o favor. Você é competente, está equipado, simplesmente precisa do favor. Alguns de vocês precisam que os limites caiam em lugares agradáveis. Vocês precisam da força que galvaniza os caminhos para que seus pés possam caminhar neles. Mas os céus não estão abertos, então as chuvas não caem. É por isso que vocês entram no trabalho espiritual. Ouça bem, quando você trabalha espiritualmente, é muito além dessas orações superficiais onde você vem com uma lista dizendo: Pai, dá-me isto, dá-me aquilo. Isso é para as crianças. Quando os filhos oram, eles são retidos no altar até que algo nasça. O céu aberto. Elias orou até que os céus se abrissem. É isso o trabalho espiritual. Isso significa: eu não sairei daqui até ter visto a nota da vitória. A nota da vitória é a prova de que não é mais estéril, que algo vivo saiu de mim. 2. Um espírito energizado. Em segundo lugar, o que você dá à luz? Você dá à luz um espírito energizado, um espírito saturado. Você atinge uma frequência onde não apenas os céus se abrem, mas onde todos os potenciais em você são animados. Mesmo esta pregação que fazemos, você acha que vimos simplesmente porque lemos as Escrituras ou porque fomos à escola bíblica? Quando você se posiciona aqui, a porta da sabedoria se abre em você. Até as Escrituras que você cita são ordenadas. A inspiração é dada. Se você não orar e se colocar aqui, você gritará, mas não haverá glória. Mas quando você orou, no momento em que as exigências repousam sobre você, você verá como a graça começará a fluir, porque há coisas trancadas em você que não podem sair, até que você tenha trabalhado espiritualmente. Você abre as câmaras do seu espírito, e quando abre essas câmaras, qualquer coisa pode sair de você. Assim, a segunda coisa que você dá à luz é um espírito energizado. É dito em Judas, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A palavra significa carregar-se a si mesmo como uma bateria. Não basta, portanto, dizer eu carrego Deus. Você deve estar carregado para que o Deus que está em você possa fluir para fora de você. Essa é a queda de muitas pessoas da nova criação. Você as ouve declarar que são a justiça de Deus, que têm a vida de Deus, que têm a unção de Deus. Mas quando você olha para elas, estão secas como uma pedra. Amém. Nada sai delas. A revelação é verdadeira, mas não há testemunho do Espírito Santo, porque, entre outras coisas, falta uma vida de oração engajada e uma oração que conduz ao trabalho espiritual. Se você quer animar o que está em você, deve orar até estar saturado. Olhe para Jesus todas as manhãs. Marcos 1, versículo 35, diz que ele ia para um lugar solitário e lá orava. Quando descia, a virtude fluía dele como um rio. A virtude simplesmente fluía. As pessoas tocavam a orla de suas vestes e eram curadas. Multidões o apertavam, o tocavam e eram curadas, porque ele havia aberto a comporta. Ele estava saturado. Esse é o problema dos crentes. Se você conhecesse o potencial que Deus trancou em você, não o deixaria trancado um único dia. Você o abriria. 3. Transformação ou reengenharia. Em terceiro lugar, o que você dá à luz é a transformação ou a reengenharia. Eu sou químico. Um dos recursos mais preciosos da natureza é o petróleo bruto. É um líquido preto, mas nesse estado é inútil. O que acontece com o petróleo bruto? Ele é submetido à destilação fracionada. Aquece-se e faz-se passar por uma coluna, e essa coluna coleta os fragmentos gasosos e os condensa. Como todos os constituintes do petróleo bruto têm pontos de ebulição diferentes, quando você começa a aquecer, a água vira vapor e se separa dos outros constituintes. Depois você a condensa de um lado e a recupera. É assim que a gasolina se vaporiza, que o diesel se vaporiza, que o querosene se vaporiza. Ao final do processo, o líquido preto é separado em mais de 99 produtos. Enquanto você está sentado aqui, este é o seu problema. A sabedoria, o favor e todas essas coisas estão amontoadas juntas. A favor sobre a sua vida, a sabedoria sobre a sua vida, a influência sobre a sua vida, mas tudo está comprimido junto. Assim, quando você precisa de sabedoria, tudo sai ao mesmo tempo. É inútil. O que o trabalho espiritual faz é te reengenheirar. Ele te fraciona em diferentes constituintes. Assim, quando você precisa de sabedoria,
só a sabedoria sai. Quando você precisa de favor, só o favor sai. Tudo o que você precisa já está separado em frações. É isso a reengenharia. É isso que o trabalho espiritual realiza. Vá ler sobre Jesus. Mateus 17, versículos 2 e 3. A Bíblia diz que após 8 dias, ele tomou Pedro, Tiago e João e os levou à montanha para orar. E, enquanto orava, o aspecto do seu rosto foi transformado. Suas vestes começaram a resplandecer e eles começaram a ver. Então, este homem carregava a glória durante todo esse tempo. A glória estava lá, mas era como se tivesse fracionada naquele momento. E lá, eles viram apenas a glória. A luz apareceu por toda parte sobre ele. Durante todo o tempo em que Jesus estava com eles, essa glória estava trancada, mas no lugar da oração, ele separou a glória. Então olhe um pouco o que há em mim. Você pode pensar que sou carpinteiro como você, eu também carrego a glória, mas sei quando desbloqueá-la. E há entrevistas. Se você for, após ter lido, após ter preparado sua proposta, coloque-a de lado e ore em línguas. Ore até romper, depois pegue sua pasta e entre na entrevista. Quando você a colocar na mesa e o examinador olhar para você, a glória o atingirá. Senhor, eu fui defender minha tese de doutorado, entrei, vi 5 professores, eles usavam óculos. Os óculos servem para ver. No entanto, eu estava no campo missionário desde o período da Covid até 2024, fiz meu trabalho de pesquisa. Meu projeto, em 2019, antes da Covid, não houve tempo para defesa. Após a Covid, eu estava fazendo missões. Depois de 2024, levantei-me e disse: devo terminar esta coisa e descansar, porque há jovens que me seguem. Eu não quero que ouçam mais tarde e digam que a educação não é importante. Eu devia terminar para que eles saibam que não importa o quanto você esteja em fogo, seja educado. Outro dia, um estudante de nível 500 em medicina deixou a universidade e veio me dizer que queria me seguir. Eu disse a ele: vá terminar a escola primeiro. Ele disse: o fogo, o fogo. Eu disse: não. Esse fogo deve ser coordenado, senão será um fogo estranho. Há pessoas que Deus retira da escola, mas é sob instrução expressa do Espírito Santo. Mas aqueles que saem só por sair, dizendo não, ficarão chocados. Se o Espírito Santo não te disse sai daí, não se mova. Mas se o Espírito Santo diz sai daí, então não podem te parar por causa da educação. Portanto, conheça o equilíbrio. Assim, eu tive que terminar para que alguém não apontasse meu exemplo dizendo: até aquele lá, chegou um momento, o fogo era forte demais, ele não pôde continuar. Eu disse não. Então, quando fui, reli minhas notas, meus textos, a noite toda, eu tinha esquecido a química da graduação. Eu tinha esquecido muitas coisas que tinha feito no mestrado. No entanto, eu defendia em físico-química. Eu tinha feito coisas sobre mecânica quântica, sobre nanociências. Eu devia estar atualizado. Quando entrei, após ter lido, orei em línguas a noite toda e fui até eles. Sentei-me. Um deles olhou para mim e disse: é esse pastor que vejo online? Eu disse: sim, senhor, sou eu. O favor já falava. Eu não sei como o Espírito Santo fez com que um professor deixasse a química para me ver online, mas os limites caíam em lugares agradáveis. Eles me fizeram perguntas, algumas eu não sabia. Eu lhes disse: é um trabalho de pesquisa. Algumas dessas coisas ainda devem ser exploradas porque a pesquisa nunca termina. Após 5 minutos me chamaram de volta. Parabéns, agora você pode se chamar Dr. U. Sucesso não é para o mais rápido. O combate não é para o mais forte. O tempo e as circunstâncias acontecem a todos. Se você pensa que é rápido, encontrará alguém mais rápido. Se você pensa que é forte, encontrará alguém mais forte. É por isso que você deve ficar com Deus até que seja reengenheirado. E você pode ir a uma entrevista, mas o favor te dará o trabalho. Você pode assumir um projeto, mas a sabedoria o realizará. Mas há algo que deve explodir de dentro de você. E eu não digo para não ser eficaz, eu digo segure firmemente sua vantagem em Deus. Você não é um fracasso. Criar mudança externa em quarto lugar, você pode dar à luz a mudança, e isso é exterior. Você pode criar mudança em seu ambiente, e essa mudança pode ser nas decisões que as pessoas tomam. Em Lucas 18, versículos 1 a 8, a Bíblia nos fala do juiz iníquo, que não temia nem a Deus nem aos homens. Mas uma mulher
o importunou até que ele fizesse justiça. É isso o trabalho espiritual. Alguém, um homem mau, se levantou e disse: você não se elevará, não lute e leve ao seu altar. Vá adiante da corte do céu. Apresente seu caso. Avance suas razões sólidas. Bombardeie o céu. Vejamos se esse homem permanecerá lá. No final, é ele que será desenraizado. Você pode mudar as coisas na natureza pelo trabalho espiritual. Olhe Josué 10 a partir do versículo 12. Ele levantou os olhos e gritou para o céu e disse: Sol, detente em Gibeon e Túlua, no vale de Eijalon. E a Bíblia diz que o sol não se apressou a se pôr. É dito que essas coisas estão escritas nos livros e nas crônicas de Jazar. E é dito que nunca houve dia como aquele e que não haveria outro onde Deus escutasse a voz de um homem. Você pode criar mudança, e essa mudança pode ser eventos. Você pode mudar coisas na sua nação pelo trabalho espiritual. É dito que a criação aguarda com ardente desejo a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui para criar mudança. Há potências em você, Senhor. Eu ensinava ao meu povo e dizia-lhes que existem 3 potências intrínsecas trancadas no vaso humano. A primeira chama-se Endunamou. É ela que produz a mudança no seu corpo. Quando você estuda Romanos 4, a partir do versículo 18 até o 21, houve a história de Abraão que, contra toda esperança, creu com esperança que se tornaria pai de muitas nações, segundo o que Deus lhe havia dito. Ele não considerou o seu corpo já amortecido, nem a esterilidade do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A palavra fortificado é a palavra traduzida como endunamou. Essa potência é produzida pela fé. Quando a fé é vivificada em você, ela ativa o endunamu, assim, tudo que está morto em você pode voltar à vida. Existe outra potência chamada eleuterou, que se encontra em Romanos 8, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que não há, pois agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E acrescenta que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. A palavra me libertou é a palavra eleuterou. É uma potência, é a potência que cria a mudança na natureza. E essa potência se manifesta quando o Espírito te conduz. Existe ainda outra potência chamada anakainosis. Se você estudar Romanos 12, versículos 1 e 2, é dito: rogo vós, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra renovação é a palavra anakainosis. Isso vai além da metamorfose, é entrar no próprio pensamento de Deus, e isso acontece quando o seu espírito é atualizado. Esse tipo de operação não vem apenas da leitura, mas quando o próprio Espírito te revela as coisas. É por isso que a oração se torna essencial. Ela te leva a um ponto onde você vê como Deus vê. Quando você atinge essa frequência, é uma potência no Espírito. Tudo o que você diz acontece. Você acha que Deus viu as trevas e simplesmente disse: haja luz e pronto? É exatamente o que ele viu. E é exatamente o que aconteceu. Foi só depois que a luz veio que ele disse: Deus viu que isso era bom. Isso é anakainosis. Deus não vê o fracasso, ele só vê o sucesso. Ele o proclama, e isso se torna real. É uma potência. Assim, quando falamos de criar a mudança, você atinge na realidade uma frequência onde se torna difícil para você ver a destruição ou o fracasso. Você só vê o bem, o sucesso, não importa quão ruim ou sombria seja a situação. E com base nisso, você pode chamar a luz para fora das trevas, você pode criar a mudança desde as decisões dos homens até os eventos, e depois as situações. Alguém está morrendo, você chega e diz: não, eu te vejo aos 80 anos. Quando você celebrar o seu 80º aniversário, dê graças a Deus, dizem que essa pessoa está morrendo, mas você viu além da morte. Você viu a vida e você cria a mudança. Se você não pode ver, mesmo que diga:
não funcionará. É dito: levanta os olhos do lugar onde estás. Gênesis 13:14. Tudo o que os teus olhos virem, eu te darei. Essa é a potência de criar a mudança. E é no lugar da oração que essa potência é transmitida. É dito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 5. Sua ordenação, e as nações, finalmente. A quinta coisa que você dá à luz é a sua ordenação em Deus. Quem você realmente é em Deus. É dito: vi uma abominação debaixo do sol. Servos andam a cavalo, e príncipes andam a pé. É dito que um homem honrado que não tem conhecimento é semelhante aos animais que perecem. Se você não dar à luz a sua ordenação, tornar-se-á o que a sua geração chama de você, Deus disse: eu te estabeleci profeta às nações. Foi um encontro pessoal com Deus. Se ele não tivesse ido até lá, teria se tornado sacerdote como seu pai. Mas a sua ordenação era a de um profeta. Ele disse: antes que fosses formado no ventre de tua mãe, eu te conhecia, eu te estabeleci profeta. Mas você deve dar à luz essa ordenação. A próxima coisa que você dá à luz são nações. Ouça bem, o que você chama de África do Sul é uma localização geográfica. As nações da África do Sul são o que você realmente dá à luz. Havia a terra da Mesopotâmia para onde Deus enviou Abraão, mas foram nações que saíram dos lombos de Abraão. Você deve, portanto, conhecer as nações que se encontram na África do Sul. Há muitas nações na África do Sul. Os sul-africanos são a verdadeira África do Sul. Você sabe bem que, por mais vasta que seja a África do Sul, apenas a parte onde os seres humanos vivem possui vida. Se você sobrevoar a África do Sul, verá vastas extensões de terra onde ninguém habita. Quando vimos a África do Sul, não vimos para terras desertas. Assim, enquanto protegemos a integridade territorial, devemos dar à luz às nações que estão em nós, a nações dentro das nações, e no contexto do trabalho espiritual, você dá à luz nações. Abraão deu à luz nações a partir de seus lombos. Isaque gerou 12 príncipes que se tornaram as 12 tribos de Israel. Portanto, nações que devemos dar à luz, há nações aqui cujo DNA é produzir invenções. Se essa nação se levantar, a África do Sul se tornará maior do que já é. Hoje, a África do Sul é, sem dúvida, uma das maiores nações da África. Líder na esfera econômica, líder em governança através da África e até no mundo. Vocês são líderes dos BRICS, vocês são líderes do G20, vocês não são comuns. Há um setor nesta terra. Os sul-africanos, na África do Sul, devem começar a dar à luz a nações. Nações de inventores, nações de fazedores de milagres, nações de líderes, nações de trabalhadores e de guardiões. Mas essas nações eles estão em suas entranhas. É por isso que vocês entram no trabalho espiritual, a fim de descobrir sua ordenação e depois dar à luz suas nações. Para que a agregação dessas muitas nações forme a glória da África do Sul, vocês sabem que o homem mais rico do mundo vem da África do Sul, referência provável a Elon Musk. Isso é uma nação, isso significa que existe uma tribo de criadores de riqueza, existe uma tribo de inventores. Assim, quando abordamos assuntos como este, nosso objetivo não é a religião. Não tento fazer de você um homem religioso que ora sem direção. Digo-lhe que, além da sua formação e da sua experiência, existe uma vantagem divina que jorrará de você, se você se entregar a Deus na oração. Valer sobre os fundamentos das civilizações. Não existe hoje nenhuma civilização sem o envolvimento dos espíritos. Vá verificar. Do Antigo Egito à China, examine-as com paciência. Cada uma tem suas raízes nos espíritos ou na vida espiritual. Assim, o que dizemos não é fanatismo religioso. Explicamos simplesmente como as nações são moldadas, porque os espíritos participam das civilizações e você pode moldar sua própria civilização. Satanás também se envolve no avanço das civilizações. O único problema é que quando isso provém do reino demoníaco, a corrupção é adicionada. Mas quando isso vem do reino de Deus, a glória, a justiça e a graça são adicionadas. Não dizemos, portanto, que todos os que moldam nações são crentes em Cristo. Não, há quem sirva demônios profundos. Há quem esteja no movimento New Age que, por projeções abstratas, comunica com demônios para receber inspiração. Mas dizemos também que existem filhos da luz que baixam possibilidades de Sião.
e você faz parte deles. Os 5 códigos do corredor do trabalho espiritual, assim, nesta manhã, para concluir, quando você trabalha espiritualmente para que sua ordenação nasça e para que nações nasçam em você, as 5 operações nas quais o Espírito Santo o introduzirá no corredor do trabalho espiritual. A vida de fé, a primeira operação é a da vida de fé. Quando você começa a orar, é então que aprende a verdadeira operação do espírito de fé. Sabe por quê? Há momentos em que você orará e orará novamente. Quanto mais você ora, mais a guerra se intensifica, a menos que nunca tenha conhecido o trabalho espiritual. Quanto mais você ora, mais os ataques aumentam. Quanto mais você ora, mais a sua vida se torna apertada. Uma das nossas irmãs na igreja veio à minha casa na véspera da minha partida para a África do Sul. Ela é uma general no exército, uma mulher na força aérea, uma comodoro do ar. Ela veio a mim, chorando. Disse-me que quando vivia sua vida tranquilamente, aproveitando, as coisas não eram tão difíceis. Mas agora que se engajou com Deus e na oração, até o posto que ocupava lhe foi retirado. Todo mundo se ligou contra ela. Eu lhe disse: não estás consciente de que começaste a perturbar os demônios do território? Não estás consciente de que, quando começaste a orar, estavas reconstruindo o reino espiritual? Não estás consciente de que modificavas as alianças e abalavas as potências estabelecidas? Pensavas que eles iriam te aplaudir? Cada vez que você diz venha o teu reino, é uma declaração de guerra. Assim, o que vai te acontecer quando começares a trabalhar espiritualmente é que Deus te ensinará a via da fé. Na realidade, você sentirá que Deus está satisfeito com você quando adota essa postura. Pois Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é, portanto, a fé onde você decreta e toma. É a fé onde você caminha no fogo sem ser queimado, onde caminha nas águas sem ser submergido. Eu te ensino isso para te preparar. É quando você declara: Deus me disse que eu socorreria nações, e você perde seu emprego. Você se pergunta então: Pai, eu te sirvo. A Bíblia diz isto, a Bíblia diz aquilo, todas as coisas são minhas. Você declara as Escrituras, mas a sua situação parece uma aberração e você se pergunta: o que está acontecendo? Bem-vindo à Escola da Fé. Nós andamos por fé e não por vista. É por isso que Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Romanos 1:17. Hebreus 10:38 dizem todos, palavra por palavra: o justo viverá pela fé. Se você não descobrir a via da fé, se ainda é esse homem que vive segundo o que vê, não completará o circuito do trabalho espiritual. Acredite em mim, você travará combates. Haverá momentos em que terá perguntas sem resposta. Descobrirá que a fé não é apenas decretar e possuir. A fé é que Jesus é Senhor. Assim, mesmo quando não há resposta, você continua a caminhar. A única resposta que você terá será o silêncio, pois até o silêncio é uma voz, nada disso acontece por acaso. É um protocolo rigoroso, mas aqui está a boa notícia. Tudo o que você sofre temporariamente não é o seu destino. Isso prepara para você uma glória maior. A Bíblia diz que não olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, pois as coisas visíveis são passageiras. As invisíveis são eternas. Quando Isaac quis fugir para o Egito, Deus lhe disse: fica em Gerar, e você diz a si mesmo: vou morrer de fome aqui. Mas chegou um momento em que a Bíblia diz que Isaac se tornou próspero, depois muito próspero, e que os filisteus o invejavam, o lugar de onde ele queria fugir. Chegou um momento em que ele se tornou maior que aquela nação. Na verdade, o rei veio até ele e disse: vai-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós dois. O amor é a segunda coisa, ou o segundo código, nesse corredor. É o amor. Ele te ensinará o amor incondicional, o amor por Deus e o amor pelos homens. Você atingirá um ponto onde ele te dará certas instruções que te darão a impressão de que ele te odeia. Eu ganhava 22.000 ou 25.000 nairas, recebia meu salário, pagava meu dízimo, e então Deus me disse: seu colega vai enterrar o pai. Dê-lhe este dinheiro. No entanto, naquela época, tínhamos que pagar os condutores de moto com nosso salário. Você dava o dinheiro, pagava o dízimo, e o que restava era talvez 12.000. E Deus diz: dá-lhe o dinheiro. Eu disse: como vou pagar o condutor de moto?
Deus permaneceu em silêncio. Ele te ensinará o amor além do entendimento. Ele te ensinará o amor como o Pai ama. Deus me atraía para vir orar. Então comecei a aprender a orar até estar saciado. Foi aí que entendi que a fome não é um grande problema. A fome é apenas um alarme que te lembra a hora em que você come. Se você não come depois de 1 hora, a fome desaparece. Deus me ensinou isto. Eu sou a tua obsessão. Não é o que você busca, porque no início você olhará para tomar nações, para brilhar como uma estrela. Deus ele vai primeiro matar todos esses desejos no seu coração. Você chegará a um ponto onde só Jesus importará. E quando vir os homens, a compaixão te tomará. Senhor, agora que você é abençoado, pensará que tem mais do que o suficiente. Nunca é suficiente, porque quanto mais você é abençoado, mais pessoas você deve ajudar. Seu centro de interesse, portanto, não é mais o dinheiro. Não é mais a fama, não é mais a ambição. Ele vai matar todas essas coisas ensinando-te o amor. Você pode vir aqui pregar, mas se for embora e Jesus não estiver satisfeito, seu coração ficará partido. Toda a reunião terá sido um fracasso para você, porque ele te formou na via do amor. Quando não há distração de glória, de renome, de dinheiro, o que as pessoas buscam quando você manifesta, Deus é o amor que está no seu coração. Se você não tiver amor, elas saberão. Saberão se é o dinheiro que você persegue. Mas quando há paixão por Deus, isso não pode ser escondido. Em Mateus 22, versículos 37 a 39, é dito: amarás o Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, a Bíblia diz que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata, ele te ensinará o amor. É nesse momento que você começará realmente a se parecer com Cristo, porque a verdadeira natureza de Deus é o amor. O João 4:8 diz que Deus é amor. 3. A pureza em terceiro lugar, o que ele te ensinará é a pureza. O compromisso não tem lugar no avanço do reino. Esse cristianismo, onde as pessoas seguem seus sentimentos como animais, não é aquele ao qual Deus dará a sua credibilidade. Ele te ensinará que neste reino a pureza é indispensável. A santidade de vida é indispensável. Se você não conheceu Deus a um ponto onde domina o seu corpo e o submete, ainda não é um campeão no reino. Deus não pode te confiar nada. Digo-te claramente, você pode dominar a arte de esconder a sua iniquidade, mas ela te encontrará. Se é Deus que você quer representar, se são nações que você quer dar à luz, a pureza é indispensável. De outra forma, tudo que você dar à luz será ilegítimo, pois carregará o DNA da serpente. Não veem que hoje temos certas obras que se tornaram gigantes, mas quando as examinamos de perto, vemos nelas a assinatura da iniquidade. Sabem por quê? Porque foram construídas por estratégias humanas. Deus não tem parte nelas, a Bíblia diz. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus 2 Timóteo 2:19. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade numa grande casa. Há muitos vasos. Alguns são de ouro, outros de madeira, outros de barro. Alguns são para honra, outros para desonra. Não é porque você é de ouro ou de prata que é honrado. O que te dá honra é a tua pureza. É dito que se um homem se purificar dessas coisas, torna-se um vaso de honra, útil ao mestre. Assim, Deus não pode dar à luz ordenações e nações através de você, enquanto você não for purificado. Há uma santificação que o Espírito Santo opera e há uma santificação que você mesmo deve operar. Você deve dominar o seu corpo e submetê-lo, já disse. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Rô 31:1. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:17. Saí do meio deles e apartai-vos. E não toqueis nada imundo. Aqueles que carregam os vasos de Deus devem ser santos. Ouça bem. Se ordenações devem nascer na África do Sul, se nações devem nascer na África do Sul, vasos santos devem se levantar, você deve chegar a um ponto onde se divorcia da sua vida secreta. Se ela não está conforme a Deus, essa maneira de coabitar com alguém dizendo somos amigos, enquanto na escuridão vocês dizem e fazem coisas que nem deveriam ser mencionadas. Seu telefone está sempre bloqueado, não por privacidade, mas por causa da nudez. Sua língua está cheia de mentiras. Você pode enganar a si mesmo por muito tempo. Lembre-se que ele é chamado o ancião de dias. Ele não envelhece.
É você que envelhece. Ele não está no tempo, ele está na eternidade. É você quem cumpre o seu destino no tempo antes de se juntar a ele na eternidade. Esse cristianismo, que consiste em vir à igreja, parecer piedoso, depois ir ao trabalho e comprometer a sua vida, não pode dar à luz nada. No máximo, nos tornaremos fanáticos religiosos com sistemas e organizações que não carregam o DNA de Deus. Eu falo sobre alguém nesta manhã. Onde quer que Satanás tenha te dominado, onde quer que o pecado tenha te dominado, que a graça para quebrar essas correntes repouse sobre você agora. Pessoas podem mudar o destino de uma província inteira só para ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. Pessoas podem se entregar à fornicação, profanar seu corpo só para fazer dinheiro, para parecerem relevantes. É uma vida animal. Deus não autentica esse tipo de operação. Eu vos suplico, escutem-me, que os nossos potenciais não afundem. Mas para que não afundem, devemos abraçar este código. 4. Renúncia de si mesmo e a palavra como arma há uma dimensão de Deus a dar à luz. Mas para que isso aconteça, você deve viver pela fé, deve caminhar no amor, deve funcionar na pureza e deve operar na renúncia de si mesmo. Quando você chega a esse nível, então a última fase começa. Deus te entrega a sua palavra como uma arma. Nesse momento, a palavra de Deus torna-se soberana para você, porque você sabe que ela é a resposta. O céu e a terra passarão, mas nem um só jota, nem um só traço de letra da sua palavra passará. Você saberá que a palavra do Senhor é uma arma de guerra, é a espada do Espírito. A palavra se tornará seu último recurso em todo lugar, em toda situação. Você poderá levantar lá e verá a resposta que a palavra traz. Qual área da sua vida precisa dessa reengenharia divina hoje? Sua vida financeira, seu ministério ou sua família? Comente aqui embaixo, eu quero gerar. Se você está disposto a entrar em oração profunda,